Jesus. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez junto com os irmãos para estarmos exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pastor Borges, quando me viu, ele disse: finalmente consegui. Glória a Jesus. Já tinha um bom tempo que o pastor Borges, ele tentava me trazer aqui de volta, né? Glória a Jesus. Mas a vida ultimamente está bem corrida. Glória a Jesus. E para poder a gente conseguir achar espaço, nós tivemos que deixar o culto para poder estar aqui hoje, viu? O pastor perguntou ali agora para mim: que dia que tem culto lá na sua igreja? Eu falei: todo dia. Todo dia, a gente só está descansando e olha, na segunda-feira, mas todo dia, para a glória de Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Glória a Jesus. E eu estou muito feliz, irmão, de estar aqui nessa noite. Glória a Jesus. Eu confesso para os irmãos que o pastor, depois do culto, nós vamos conversar sério ali, daqui a pouco ali atrás, nós dois. Porque uma coisa que ele esqueceu de me avisar é que tinha mudado de local. Glória a Jesus. E eu passei aqui na frente, quando cheguei ali eu fiquei olhando, mas não, tem aquela igreja, mas eu não tinha algumas casas ao redor, né? Tá errado, as casas desabou, meu Deus. O que aconteceu com as casas que tinha perto da igreja? E aí eu fui, voltei, aí parei, eu reconheci a irmã na porta ali, né? E aí eu vi a pastora aqui na frente, eu falei: rapaz, é esse povo. A não ser que se rebelaram aí, o povo se separou, que misericórdia, glória a Jesus. Mas aí eu perguntei pra ela ali, ela disse: não, é aqui mesmo a igreja do pastor Borges. Eu, então estamos em casa, glória a Jesus, chegamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estou muito feliz com o Senhor. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Estava em casa, pastor, e minha sogra falou bem assim: você lembra quando você foi lá da última vez? Você disse que da próxima vez que você voltasse, você ia levar a sua princesa, né? Eu falei: é minha, né? Hoje ela está lá. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louva a Deus pela vida da minha esposa. Louva a Deus pela vida da irmã Lorena. Glória a Jesus, da irmã Taina. Glória a Jesus pela vida da minha sogra. E também está ali meu lindão maravilhoso. Glória a Jesus. Meu filhinho Zion Emanuel. Glória a Jesus. O pastor conheceu ele, ainda estava na barriga, né? Glória a Jesus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou diz amém. Amém. Quem achou diga glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas desse jeito tem misericórdia. Irmão, você está acordado, irmão? Olha para o teu irmão que está perto de você, irmãos. Eu acho que é porque ele está meio assim, né? Tímido, né? Então vamos fazer diferente. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim para ela assim: boa noite. A paz do Senhor. Pergunta assim: você está bem? Você está bem? Agora fala assim, mostra para ele que você tem força. Você está bem? Você está bem? Se você está bem, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! Então agora encontramos você. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso, irmãos, que nós precisamos estar fazendo. Glória a Jesus neste culto, nessa noite, para que o Senhor possa operar maravilhas e milagres. Capítulo número 4 de 2 Reis, versículo número 1, vamos ler do versículo 1 em diante, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Jesus. Irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Só para poder a gente ficar mais ligado, olha para a pessoa que está perto de você e diga bem assim para ela assim: olha, ajude o pregador a pregar.
Aí agora você pergunta para ela assim: como que eu vou ajudar ele a pregar? Não, pergunta direto, irmão. Misericórdia. Como que eu vou ajudar o pregador a pregar? Como ajudar ele a pregar? Glorificando a Deus. Glorificando a Deus quando ele falar com você. Quando você achar que Deus falou com você, você pode glorificar o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, eu quero ser rápido e objetivo nas minhas palavras. Até porque nós estamos ainda no meio de semana, caminhando para o final da semana. E eu confesso para os irmãos que eu estou aqui, salve misericórdia de Cristo. A carne, irmãos, ela ainda não aprendeu, né, assim, seguir esse ritmo. Glória a Jesus. Não só o ritmo de igreja, mas um fato também de trabalho, né? Inclusive ontem o pastor, quando mandou mensagem para mim, eu estava trabalhando, né? E eu falei: pastor, espera só um pouquinho, que a correria é muito grande. Mas deu tudo certo para a glória de Jesus. E então eu quero ser direto com os irmãos. E eu peço que os irmãos prestem bem atenção, porque se Deus falar com você e você não pegar, aí você vai embora reclamando com ele. Ou melhor, você vai ter que reclamar contigo mesmo, dizendo: eu sou uma pessoa que foi pro culto, mas parece que faltou o culto, porque Deus não falou nada comigo. Glória a Deus. É porque você simplesmente boiou aí na maionese, pescou em algum momento da sua vida aqui no culto, e você não ouviu Deus falar com você. Mas uma coisa eu tenho certeza: que aonde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, assim como Mateus capítulo 18, verso número 20 vai dizer, Ele estará no meio dele. Porque nós estamos aqui unidos, reunidos, para adorar e exaltar a Deus. E se nós estamos aqui com esse intuito de adorar e exaltar a Deus, você pode ter a certeza absoluta que Jesus está no nosso meio. Então, irmãos, é impossível Jesus estar no nosso meio e a gente parecer que está no cinema. É impossível Jesus estar no nosso meio e a gente pensar que está em qualquer lugar que não seja a casa de Deus. Eu entendi claramente desde a hora que eu saí de casa, ou até mesmo antes, quando o pastor me fez o convite, que quando eu viesse para cá, eu estaria vindo para a casa de Deus, para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para bendizer o santo nome do Senhor, sabendo que existia um povo que veio adorar, que veio exaltar juntamente comigo, e a presença de Jesus estaria em nosso meio. Eu não sou digno disso, você não é digno disso, mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus, Ele está no nosso meio. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu quero ser direto. A palavra do Senhor Jesus, eu creio que os irmãos já ouviram Deus falar aqui no primeiro dia. Eu creio que os irmãos já ouviram Deus falar aqui no segundo dia e também ao terceiro dia. Como também já tenho escutado Deus falar aqui no quarto dia e vai prosseguir até o final desse culto. E eu não sei se vai ter outro culto, se é 7 dias, eu não sei quantos dias são. Mas, glória a Jesus, se tiver 10 dias, Deus vai falar os 10 dias. Se tiver 20, Ele vai falar os 20 dias. Se tiver um ano de campanha, Ele vai falar durante um ano, durante o tempo que for. Porque Ele é, aleluia, Jesus, quem é adorado. Ele é aquele que merece toda a honra e glória. E é Ele que tem que tomar de conta de cada detalhe. Aleluia. O diabo, irmãos, ele não tem poder para entrar no meio de um culto como esse, aleluia, Jesus, e fazer o que ele quiser. Sabe por quê? Porque quem manda na casa é o dono. Quem manda na casa é o dono. Ninguém entra na casa, aleluia, Jesus, de ninguém fazendo o que quiser fazer. Ninguém, a não ser o dono. O dono, se ele quiser, ele entra em casa e senta. O dono, se ele quiser, ele passeia para todo lado dentro de casa. Ele faz o que ele quiser dentro da casa dele. Aleluia. Você faz o que você quiser na sua casa, não é assim? Pois é, Deus, ele faz o que ele quiser fazer na casa dele, do jeito que ele quiser fazer na casa dele. Se ele falou o que ele vai fazer, ele faz do jeito que ele quiser. Aleluia, Jesus, ele faz conforme o querer dele, a vontade dele. Nós temos que estar na posição apenas de estarmos prontos para vivenciar aquilo que Deus ele quer fazer, aquilo que Deus ele preparou na sua agenda para ser feito. Eu não tenho poder para poder mudar, aleluia, aquilo que Deus ele tem para fazer. Você não tem poder para mudar aquilo que Deus ele quer fazer. Se Deus quiser fazer algo que aos nossos olhos talvez seja algo ruim, e a gente às vezes implora: Senhor, não faça. E Ele disse: eu tenho que fazer porque eu sei do que é necessário. Os meus caminhos são maiores, os meus pensamentos são maiores. Aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho certeza é bem maior do que o que você pensa. Então Deus sabe exatamente o que fazer, do jeito que tem que fazer, porque Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente, e Ele é imutável. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa passagem, glória a Jesus, que você já tem meditado, louvado seja Deus,
vai falar sobre uma certa mulher. E uma das mulheres, aleluia, dos profetas, uma mulher que a princípio, a Bíblia já vai logo direcionar, dizendo que essa mulher, ela está viúva. Essa mulher, além de ela estar sofrendo pela perda do seu marido, pela perda do provedor, pela perda do homem que cuidava da casa, pela perda daquele que era responsável por acordar todo dia pela manhã, ir comprar ou ir trabalhar para trazer o mantimento para dentro de casa, esse homem agora, ele morre. E ao morrer, essa mulher vai, além de ficar sem o seu marido, agora ela vai observar que existe uma dívida a ser paga. E além disso, tem 2 filhos para ela criar. A princípio, a história é essa. A princípio, é uma mulher em luto, é uma mulher viúva, é uma mulher que está chorando pela perda do seu marido. Se essa mulher, ela está chorando pela perda do marido, é sinal que o marido era um homem abençoado. É sinal que esse marido era um homem que provia realmente a casa. Eu não sei como esse homem era, mas eu posso imaginar que era um homem que cuidava bem dos filhos. Era um homem que amava os filhos, era um homem que amava a esposa, não somente por causa de dinheiro, por não ter mais um marido que proveria o alimento. Aleluia. Mas ela agora está chorando, desesperada, porque perdeu o seu companheiro, porque perdeu o seu marido. E além de tudo, agora tem os filhos para ser alimentados, e também tem a tal da dívida. Quando ela pensa que tudo está perdido pelo fato de ter perdido o seu marido, lá se vêm os cobradores, aqueles homens a qual o seu marido estava devendo. E aí aqueles homens vão chegar na sua porta, bater na porta e dizer: pague a dívida. Porque ele morreu, mas a dívida continua viva. Ele morreu, mas a dívida ainda continua aí. Para que essa dívida possa ser quitada, ou você paga ela, ou então eu vou levar os seus 2 filhos e eles serão escravos, eles vão trabalhar para mim, e aí sim a dívida vai ser paga. Então agora a mulher se desespera ainda mais, porque além do luto, ela agora vai se encontrar em um momento difícil, porque não tem como, aos seus olhos, pagar a dívida. E além de tudo, ainda correndo o risco de perder os seus 2 filhos para serem escravos, aleluia Jesus, para que eles pudessem ser um pagamento daquela dívida. A mulher então não ia ter mais dívida, não ia ter marido, não ia ter os filhos, e agora essa mulher está desesperada. Essa mulher não encontra solução. Essa mulher não encontra, aleluia Jesus, caminho, não encontra, aleluia, um local, um lugar, algo que pudesse fazer com que essa solução fosse resolvida. Só que tem um porém. Quando eu e você olhamos para uma certa situação na nossa vida e achamos que não tem jeito, pode ter certeza, tem alguém que sabe como resolver. Tem alguém que sabe exatamente o caminho a percorrer. Tem alguém que sabe exatamente o que é necessário para que esse problema possa ser resolvido. E sabe o que acontece muitas vezes, ou quase 100%, porque nós somos seres humanos e nós temos que ser realistas, que quase 100% das situações que nós enfrentamos, nós nos desesperamos, nós choramos, nós reclamamos, nós olhamos para a direita, para a esquerda. Às vezes nós até procuramos alguém que nós dizemos que é amigo, para desabafar do nosso problema e dizer: olha, eu estou passando por isso, eu não sei o que eu faço. E a gente se desespera, às vezes até ameaça, pastor, dizendo: se essa situação não for resolvida, não vale a pena ser cristão. Se essa situação não for resolvida, não vale a pena servir a Deus. Porque que Deus é esse que permite eu passar por certas situações? Que Deus é esse que permite eu sofrer desse jeito? Que Deus é esse que permite agora o credor chegar na minha porta, me cobrando, dizendo: vou levar os seus filhos para ser escravos se não pagar minha dívida? Se for preciso, irmãos, porque no dia de hoje é assim: ó, paga a minha dívida, eu te mato. Ou paga ou morre. Ou paga com dinheiro ou paga com a vida. Infelizmente nos dias que nós vivemos é dessa forma. Só que uma coisa nós temos que entender, que quando nós levantamos a nossa mão para dizer: Senhor, eu aceito o teu chamado,
eu aceito a tua vontade, eu aceito viver os teus preceitos, eu aceito viver a tua palavra, eu aceito ser diferente, eu aceito ser adorador. Deus, encontra em mim um verdadeiro adorador. Quando eu e você abrimos a boca para poder dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça o que o Senhor bem quiser, age como o Senhor bem quiser agir, não precisa nós nos desesperarmos, porque quando nós entregamos a vida para Ele, nós entregamos a vida, o caminho, os problemas, e dizemos: Senhor, eu não sei como tu vai fazer, mas toma e faça. Eu não sei como tu vai fazer, mas uma coisa eu tenho certeza: tu vai fazer. Olha para a pessoa que está perto de você e diga assim para ela: eu não sei como que ele vai fazer, mas de uma coisa eu sei. Mas de uma coisa eu sei. Ele vai fazer. Aleluia. Quando Deus fala, irmão, está falado. Esses dias a gente lá na nossa sede, Deus falou poderosamente a respeito disso, que nós tínhamos que estar tranquilos, porque quando Deus ele fala, está falado. Quando Deus ele fala, pode se levantar o teu inimigo, está falado. Pode se levantar, aleluia, vamos falar assim direto, rasgado, porque eu sou desse jeito mesmo. Pode se levantar até uma igreja que não concorda, que acha que está errado, que acha que você deveria estar lá ao invés de estar aqui. Pode se levantar quem quiser. Se Deus falou, está falado. Pode se levantar, irmãos, a liderança que quiser. Se Deus falou, está falado. Aleluia. Pode se levantar o seu irmão em casa. Se Deus falou, está falado. Pode se levantar sua esposa. Se Deus falou, está falado. Pode se levantar seu marido, mas se Deus falou, está falado. Pode se levantar o seu filho, mas se Deus falou, está falado. Não importa quem se levantar, o presidente, governador, o prefeito, não importa se é o diabo, se é o inferno, porque se Deus falou, está falado. Então não tem por que eu e você ficarmos desesperados, tentando encontrar uma solução em lugares inúteis, sabendo que eu e você temos o Criador dos céus e da terra. Sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele habita dentro de mim e de você, e Ele pode fazer todas as coisas que Ele bem quiser. Só que eu vou te dizer uma coisa: existe uma diferença dos buscadores de milagre para adorador. Porque buscadores de milagres estão aqui apenas para buscar milagres, procurando receber alguma coisa da parte de Deus. Se receber, fica. Se receber, ele vai embora. Mas se não receber, ele também vai embora, porque ele está buscando apenas milagre. Na sua casa não existe diferença, na escola não existe diferença, no trabalho não existe diferença. Mas quando é adorador de Deus, irmão, se está na igreja ele adora, se está em casa ele adora, se é na escola está adorando, na rua está adorando, se é no trabalho ele adora. Não importa onde ele está, mas ele está adorando. Glória a Deus. E sabe o que ele adora? Senhor, eu vim para a tua casa toda a campanha dizendo: eu quero, Senhor, eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória. Mas se por acaso o Senhor não me der, eu vou continuar aqui adorando. Eu vou dizer: Senhor, eu não recebi aquilo, mas eu continuo adorando, porque eu tenho o principal, eu tenho o melhor, a tua presença. Eu tenho ela, eu tenho a presença, eu tenho a presença. Se eu tenho presença, o resto, irmão, é só um detalhe. Porque já observou, irmão, que tudo que você pedir, tudo é para aqui, para a terra. Tudo. Se você pede algo espiritual, vai ser para essa terra. Vai ser para você usar aqui. Se é para bens materiais, vai ser aqui. Só que quando acabar aqui, a única coisa que você tem de principal, que é a presença. Essa presença hoje ela veio e habita em nós, mas daqui a pouco essa mesma presença é aquela que vai nos arrancar dessa terra para levar para a gente habitar com ela lá no céu. Então é por isso que o mais importante de tudo é a presença. Sabe qual é o segredo? É chegar assim: pastor, eu até não sei como fazer, mas me ensina, fala para mim como é que eu faço para poder morar no céu. Fala para mim, pastor, porque eu quero chegar no céu e andar lado a lado com Jesus, abraçado com Jesus. Eu quero viver esses louvores que foram entoados aqui nessa noite. Eu quero glorificar a Deus face a face, mas como é que eu vou fazer? O pastor vai te ensinar, inspirado por Deus.
Como vai fazer? Porque se você for procurar viver uma coisa, porque amigo seu ensinou, porque não sei quem está falando, porque o YouTube está ensinando, você vai quebrar a cara. Mas se você vier para o lugar certo, para quem realmente vai responder pela sua vida, você pode ter certeza que você vai morar no céu. E por mais que talvez eu nunca mais pise o pé aqui, porque a gente nunca sabe, vai que, né? Vai que daqui a pouco, pastor, eu fui lá e era só uma despedida, Jesus, né, levou a gente e tal. A gente tem que estar preparado para tudo, irmão. A gente tem que estar pronto. Glória a Jesus. E aí, eu quero te ver lá no céu. Eu quero chegar lá, eu quero te encontrar e falar, rapaz, eu lembro de você. Você estava lá naquela igreja que eu pensava que era outra, e aí quando eu cheguei, era aquela lá, e você estava lá adorando, exaltando a Deus junto comigo. É você mesmo. Eita glória, você que chegou. Aí talvez você vai chegar e dizer para mim, rapaz, eu lembro da pregação que você falou. Eu nem sabia como percorrer o caminho, qual caminho trilhar. Mas eu cheguei no pastor Boy e falei, pastor, me ensina. E ele falou, meu filho, é por aqui o caminho, vem. Eu vou te mostrar o caminho. E aí quando você menos percebeu, você já estava aqui na glória. É assim que funciona, porque ainda existe remanescente, ainda existe um povo de verdade que adora, ainda existem pastores fiéis à palavra de Deus aqui nessa terra. Homens e mulheres de Deus que estão preparados para poder aconselhar a seguir o caminho certo. Só não caminha por um caminho certo quem não quer. Assim foi com essa mulher. Essa mulher pensou, tem um profeta. Eu estou passando por tudo isso, mas tem um profeta. Eu estou enfrentando tudo isso, mas tem alguém que pode fazer alguma coisa. Existe um homem de Deus na terra que pode fazer alguma coisa comigo. Ele vai falar alguma coisa e alguma coisa vai acontecer. E então ela vai até o profeta Eliseu e vai falar para ele assim, o meu marido, teu servo, ele era fiel. Porque o marido daquela mulher era como se fosse um aprendiz de Eliseu. É como se fosse um homem que aprendia com ele, que seguia ele, que servia. É como se ele fosse o líder. E aí, o marido dela estava a todo momento. Só que o marido dela vai morrer. Então ela vai trazer boa notícia. Assim, olha, você conhece o meu marido. E tu sabe que o meu marido era fiel. Tu conhece o meu marido. E tu sabe que ele morreu. Mas ele era fiel a ti. O meu marido te servia. O meu marido, ele era um homem íntegro. O meu marido, ele era uma bênção de Deus. Só que aí, meu marido morreu. E ficou uma dívida. Porque se ele tivesse vivo, ele pagava a dívida. Mas ele morreu antes de pagar. E agora estão me cobrando essa dívida, dizendo, ou paga, ou leva os seus 2 filhos como escravo. Então o profeta vai lá para ela e vai perguntar, o que é que tu quer que eu faça? O que é que tu quer que eu faça? E aí o profeta vai responder para ela dizendo, olha, vai nos teus vizinhos, pede vasilhas emprestadas. Em outras traduções vai falar sobre vasos. Pega vasos emprestados. Não muitos, não poucos, mas muitos. E outra coisa que me chamou a atenção é que os vasos, eles não poderiam estar ocupados. Porque o vaso específico para uma certa ocasião não podia ter nada diferente dentro dele. Era necessário que o vaso estivesse vazio, pronto para receber o que era digno de ser recebido. Sabe o que eu aprendo, irmão, com isso? É que quando Deus ele quer habitar na vida de alguém, a primeira coisa que ele faz é entrar e varrer toda a casa. Deus ele entra, ele varre toda a casa primeiro antes dele fazer morada. Depois que ele limpa tudo, ele faz morada. Sabe por quê? Para ser habitado por Deus tem que ser limpo de toda a sujeira. Para ser habitado por Deus tem que ser limpo de todos os detalhes. Para ser habitado por Deus e carregar a glória de Ele. Você não está carregando qualquer coisa, não. É a glória de Deus que habita dentro de você. Aleluia, Jesus, glória. Para carregar a glória de Deus é necessário se limpar. E nós não estamos 100% limpos, não, pastor. Pode ser pastor, pode ser o que for. Ainda somos sujeitos a errar. Ainda somos sujeitos a falhar. E nós todos os dias temos que estar clamando para que Deus ele possa fazer a faxina dele. Aleluia, para que ele possa dizer, glória. limpa, faça o que o Senhor bem quiser, limpa, Pai. Mas eu quero ser habitado pela tua presença. Eu quero ser habitado pelo teu poder. Eu quero ser habitado pela tua glória. Glória a Deus, glória. E as vasilhas, os vasos tinham que estar vazios. E essa mulher rapidinho correu lá. E ele falou assim, quando você fizer tudo isso, você vai entrar em casa. E ele vai dar ordem. Você vai entrar em casa e você vai fechar a porta.
Você vai fechar a porta sobre você e sobre os teus filhos. Era ele dizendo: ninguém entra e ninguém sai. Quem entra é você e os seus filhos. Ninguém entra e ninguém sai. Ah, não, mas eu tenho aquele meu melhor amigo que ele precisa estar ele precisa estar lá. Não, é você e os seus filhos. E a mulher obedeceu e entrou em casa e trancou a porta. E ele disse: quando chegar lá, você vai pegar a botija. Vou até pegar uma botijinha dessa. A botija. Imagina só, pastor, olha, é tão interessante que é como se fosse uma botija mesmo, desse tamanho. Eu fico imaginando se for desse tamanho mesmo, a botija. E não tá, essa aqui tá cheia, que eu tô vendo aqui balançando aqui, tá cheia. Mas aquela não tava cheia. A botija só tinha um pouquinho de azeite. Só tinha um pouquinho. Pouquinho. Só que aí ele disse assim: você vai pegar esse pouquinho de azeite. Não é pra ficar olhando assim pra ele, não. Você vai pegar um pouquinho de azeite, vai botar as vasilhas e vai começar a virar assim, ó. Aleluia! E você vai encher a vasilha. Você vai encher, faça isso em todas as vasilhas. E ele só disse isso pra ela. O que ela tinha que fazer era isso. Então a mulher vai entrar e vai dizer para o filho dela: traz as vasilhas. A mulher está segurando o vaso, a botija. E os vasos estão vindo e ela encheu o vaso. Imagina a cena, a mulher olhando: meu Deus, o que é isso? E aí ela começa a encher o segundo. Eita, tá transbordando. Manda vaso. E aí enche vaso com um pouquinho de azeite. Com um pouquinho de azeite, ela saiu enchendo vários vasos. Irmãos, isso aqui é tão lindo, isso aqui é tão poderoso, que uma coisa que eu aprendi, pastor, é que não adianta você insistir muito. Quem é espiritual já pega logo, já entende. Quem realmente é espiritual, que está no culto, tá entendendo o que está acontecendo, você não precisa ficar desenhando para a pessoa entender. Ela já pega, automaticamente ela aceita Deus falar com ela. E aqui você observa: a mulher vai pegar aqui um pouquinho de azeite, vai derramar nas vasilhas. E sabe uma coisa que me chamou a atenção no final? Acabou os vasos e a mulher nem percebeu que tinha acabado os vasos. Nem percebeu. Só que ela ficou tão maravilhada com o azeite, com a unção que estava descendo, que a única coisa que ela pensou: pastor, eu quero mais. Ela não olhou e disse assim: não, já tem muito vasos cheios. Jesus. Ela não se contentou com a quantidade de vasos. Que estava cheio. Eu estou sentindo Jesus aqui. Glória a Deus. Ela não se importou com a quantidade que estava. Não, já tem muito vaso, tá bom demais. Já dá para poder eu viver, já dá para poder fazer o que tiver que fazer, pagar essa dívida e ficar tranquila. Não. Era o vaso sendo cheio, aquele monte de vaso cheio. E ela dizendo: eu quero mais. Cadê o vaso? Traz mais vaso. Traz mais. Eu quero mais. Traz mais vaso, porque eu quero mais. Glória a Deus, glória a Deus. A gente não pode se contentar e achar que já está bom. Porque tem gente que está aqui hoje dizendo: o culto foi bom, não precisa nem mais ir para a igreja, porque foi bom demais aquele culto, Deus já falou, Deus já me encheu, já me transbordou da glória, e agora eu estou tranquilo. Como tem denominações por aí que ensinam que você pode ficar certo tempo congregando, servindo a Deus. Quando cumprir tantos anos, você pode fazer o que você quiser na sua vida e já está salvo. Sim, irmão, tem igreja por aí que ensina isso. E sabe quem é que usa elas? O diabo. É o inferno que se levanta aí, sabe por quê? Porque esse dia eu estava conversando com uma missionária nossa na igreja, e aí a gente estava falando sobre isso, e eu respondi assim: mas aí já contradiz o que Apocalipse no capítulo 2, no versículo 10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não é com 10 anos de crente, não é com 20 anos de crente, porque tem gente que não vai viver 10 anos de crente, tem gente que não vai viver nem 5 anos de crente, tem gente que não vai ter 30 anos de crente. Mas ele disse: sabendo eu disso, ser fiel até a morte. Pode ser apenas 1 ano, mas ser fiel até a morte. Pode ser 5 anos, mas ser fiel até a morte. Pode ser 10 anos de crente, mas ser fiel até a morte. Glória a Deus. E dar-te-ei a coroa da vida. Não pode se, irmãos, você não pode se contentar com o que já tem.
E olha que eu não estou pregando aqui. Eu tenho uma casa, eu tenho um monte de kitnet alugada. Eu não posso me contentar com o que eu já tenho, então eu vou comprar mais lote. Não estou falando disso, não. Estou falando de espiritualidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estou falando de presença. Se você veio aqui nessa noite hoje pensando que ia receber profecia de chave disso, de casa não sei o que, de carro não sei o que, você veio no lugar errado, no dia errado. Mas se você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, é essa palavra que te alcançou nessa noite, e tu vai sair daqui abraçando essa palavra e entendendo: Deus, Ele ainda tem unção para derramar sobre a tua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus, Ele ainda tem unção. Deus, Ele ainda tem azeite. Só que tem um porém: para que o azeite possa derramar, pastor, ainda é necessário ter vaso. Enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas enquanto tem vaso, tem azeite. Porque aqui na palavra, quando se acabou os vasos, acabou o azeite. O azeite ficou cheio nos vasos, mas aquela fonte que estava derramando sobre os vasos secou. Enquanto tiver homens e mulheres de Deus com disposição, quando tiver homens e mulheres de Deus preparados para alcançar essas bênçãos do céu, você pode ter certeza que ela vai ser derramada. Ela vai ser derramada. Enquanto tiver um homem dizendo: eu quero ser cheio, vai ter gente sendo cheia. Enquanto tiver mulher dizendo: eu quero transbordar, vai ter gente transbordando, mulher transbordando. Sabe por quê? Porque ainda tem vaso, ainda tem azeite. Azeite está pronto, azeite está lá para ser derramado sobre a minha e a tua vida. Mas é necessário que ele encontre esses vasos para que ele possa derramar esse azeite. Aleluia. Eu não sei quem é você. Eu fico até feliz porque tem algumas pessoas aqui que... Mas tem tanto tempo, pastor? Tanto tempo que... Eu nem sei quanto tempo tem que eu vim aqui. Não sei. Eu só sei que pelo minha companhia eu perdi as contas na quinta vez que o Senhor me chamou. Entendeu? Chamar a primeira não pude vir, a segunda não pude vir, a terceira não pude vir, a quarta não pude vir, na quinta não pude vir. Aí quando o Senhor falou: eu vou tentar de novo, na sexta vez eu vim. Eu perdi a conta. Eu só contei até 5. Não lembro quantas vezes foi. Isso é um de fé, viu? Rapaz, é por isso que eu te amo. Você falou assim: é meu amigo, eita glória. Glória a Jesus. Então, meus queridos, nesta noite, o Senhor, Ele permitiu e abençoou que eu e você estivesse aqui hoje, para que você possa entender. Eu tenho que buscar pelo espiritual em primeiro lugar. Vou falar de novo, porque tem gente que não pegou. Eu tenho que buscar pelo espiritual em primeiro lugar. Porque a Bíblia vai dizer claramente, olha, em Mateus capítulo número 6, a partir do versículo número 30, vai falar que nós temos que olhar para o céu e a justiça, clamar a Ele, buscar a Ele por isso. Aleluia. Porque depois disso, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho o costume de até frisar isso, porque tem gente que fala e as demais coisas serão acrescentadas, só que a Bíblia não fala as demais coisas. Quem lê Bíblia entende que a Bíblia não fala as demais coisas. Porque pra gente que não lê a Bíblia, vai pensar: então as demais coisas que eu busco primeiro o céu, aí eu vou ter um carro, eu vou ter casa, eu vou ter mulher, eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ter isso, dinheiro. Não, não é isso que a Bíblia diz. Eu estou falando da Bíblia, tá? Tá bom? Bíblia. A Bíblia fala que essas coisas, quando fala essas coisas, antes disso ela vai falar: é o comer e o vestir. Porque é o essencial. Irmão, pra que tanto exagero se você daqui a pouco vai embora, irmão? Lógico que eu quero. Pastor, você acha que eu não quero aqui um dia chegar com uma Ferrari aqui? Não, pastor, eu cheguei ferrado. Chegar aqui, pastor, vim ofertar aqui para arrumar essa oferta que vai se bater, derrubar tudo, fazer uma coisa. Quem quer, não quer, pastor? Só que não é necessário. Se Deus abençoar, glória a Deus. O senhor vai ser um dos primeiros que vai se abençoar também. Me chamou de amigo, né? Então tem que provar agora. Glória a Deus, aguente agora. Glória a Jesus. Mas o principal, irmão, porque tem gente, a Bíblia fala que chegou um jovem rico diante de Deus, diante de Jesus, e falou assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele assim: guarda os meus mandamentos. E ele disse: mas desde a minha mocidade eu tenho feito tudo isso já. Só que Jesus sabia
E aí ele vai dizer assim: então pega tudo que você vende e dá aos pobres, aí você me segue. O que o jovem fez? Ficou triste, foi embora. Vendeu? Não. Seguiu a vida dele. Então ele dizia que tinha os mandamentos em si, só que ele não vivia os mandamentos. E Jesus só pediu para ele pensar um pouco. Falou: pensa, segue os mandamentos. Só que Jesus não estava falando só de conhecimento, estava falando de seguir, viver a palavra, viver como tem que ser vivido, viver realmente da forma que tinha que ser, e não só por escutar. Não, escuta, eu conheço, eu leio a palavra. Não, é viver. Porque isso aqui, irmãos, ó, o salmista escreveu claramente dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, irmãos, é exatamente isso. Então, se eu vivo isso, eu vivo no caminho. Se eu vivo isso aqui, eu tenho luz, a luz que vai me guiar e vai clarear o caminho para que eu possa saber onde eu estou pisando, como eu tenho que caminhar, até chegar naquela porta, a qual Jesus vai estar lá dizendo: entra, meu filho, seja bem-vindo, meu pai, eita, para o lugar que está preparado para você desde a fundação do mundo. Imagine só, desde a fundação, desde o início, já temos nosso lugar esperando nós. Então eu quero dizer para você, Deus, ele tem bênçãos material para você, irmão. Só que o principal ainda é a presença de Deus. Se você tiver a presença de Deus, você vai vir para o culto transbordante de alegria. Você vai, eu não estou falando que você vai sair porque aconteceu algo extraordinário aqui dentro, não. Estou falando que você vai vir. Você vai sair da sua casa dizendo: eita, glória é hoje. Tem culto e eu já estou saindo aqui, é cheio. Eu já estou saindo de casa transbordando da glória. Vou chegar lá, ó, fazendo nem o pastor disse, vou chegar atacando fogo na igreja. Eita, Jesus, porque eu vou estar cheio de Deus. Eu já saio de casa cheio de Deus. Quando eu entro na igreja, eu estou transbordando. E aí, irmãos, o negócio acontece. Pô, o PC ficou louco, aquele irmão ficou doido, a irmã ficou maluca. Não, é porque eu entendi a palavra e estou colocando em prática. Então é isso que eu e você precisa fazer. Sabe por quê? Porque vivendo isso, nós vamos ter mais pregadores na terra. Nós vamos ter mais homens e mulheres cheios de Deus, de palavra de Deus, para poder pregar a palavra, para poder fazer a diferença nessa terra. Porque, irmãos, pastor, eu não sei como é que está aqui, mas pensa na dificuldade que é você convidar pregador. É difícil demais você achar pregador para pregar a palavra. E é porque, irmãos, a gente tem que tomar de um lado, nossa igreja, nós temos muito cuidado. Não é porque prega que a gente chama, não. A gente chama porque vive a palavra. A gente chama porque demonstra que é servo, que é uma mulher e um homem de Deus. A gente chama porque Deus, ele confirmou: pode chamar, pode chamar. Esse aí vive a palavra, pode chamar. É dessa forma. Porque infelizmente você vai ver que muitas igrejas por aí, elas estão cheias de pessoas lotadas, não se cabe de gente na igreja, porque ficou sabendo de um certo pregador que foi pregar, e esse pregador, ele revela, como falou outro na igreja lá, revela oculto, escondido, revela CPF, identidade e tudo. Eu nem preciso que eu já tenha meu CPF decorado. Para que eu quero que ele revele alguma coisa, né? Meu CPF está aqui, ó. Para que eu vou pedir para alguém revelar alguma coisa para mim, pastor? Ah, não, eu quero que ele me revele o CPF. Irmão, procura o CPF lá na sua gaveta, olha para ele, decora esse trem para ninguém ter que revelar mais nada para você, irmão. Eu estou pregando a criação de para um pouco que daqui, a partir de hoje, daqui para frente, vai chegar no pastor e vai dizer: pastor, aquele irmão lá, aqui não foi de mim não, tá? Ó, aquele lá ele não prega. Não chama ele que ele não prega. Não chama ele daqui, só revela. Esse negócio de revelação eu não quero. Eu quero Cristo, eu quero que tem Deus, eu quero palavra. Eu quero alguém que abra a Bíblia e fale assim: olha, conta a história, explique o que está sendo ali ministrado. E não que fique falando coisa nada a ver. E o que mais tem por aí? Gente que lê um tema como hoje, eu talvez nem lê um tema, viu? Tem gente por aí que pega a palavra num tema desse. Ela diz: eu vou abrir aqui, Deus falou comigo num tema tal. E aí você vai ler, ele vai pregar uma palavra, dizendo que Deus deu um tema, sendo que Deus já deu um tema para longe da igreja. Então que Deus é esse que faz confusão? Sim, por isso que eu às vezes eu falo: Senhor, tem campanha, eita glória. Aí abre a palavra, aquela campanha às vezes tem um tema difícil, mas vai difícil mesmo. É difícil, mas é o tema que Deus deu. Então pregue o tema. E aí a gente vai lá. Só que esse tema aqui é bênção demais. Então eu vou te dizer, todos tema é, né? Quer dizer, todos não, que tem muitos por aí que é só misericórdia de Jesus, né? É cada coisa que Jesus amava. Então pra gente encerrar, irmão, eu quero dizer pra você o seguinte: coloca de pé rapidinho, em nome de Jesus. Pra gente encerrar, eu vou sair daqui com o meu pensamento, pensando assim: Senhor, foi muito bom estar lá com o pastor Borges de novo.
Foi muito bom estar com os irmãos. Foi muito bom. Aquele povo é bonito demais. Aquele povo é uma bênção de Deus. Foi muito bom estar adorando com eles. Só que o melhor é que o culto aconteceu e desde o início o Senhor falou. E esse povo saiu do culto com a palavra cravada no coração. E esse povo saiu preparado para colocar em prática o que Deus ele falou. E o que Deus falou no meu coração, quando eu meditava nessa palavra hoje lá no trabalho, glória a Jesus, e assim quando eu cheguei em casa, foi quando ele disse: enquanto tiver vaso, ainda tem azeite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sabe a palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24? Que Deus é Espírito e se importa com que aqueles que o adoram em Espírito e em verdade? Pois é, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que te adoram em Espírito e em verdade? Pois é, enquanto tem vaso, ainda tem azeite. Ele procura os vasos. Aí alguém vai dizer: pastor, mas irmão, esse vaso aqui, se colocar vento nele, vai vazar. Se colocar água nesse vaso, vai vazar. Porque esse vaso está rachado. Porque esse vaso aqui está trincado, irmão. Porque esse vaso aqui às vezes está até de cabeça para baixo. Pois é, irmão. Eu também conheço o profeta Jeremias, que estava tendo uma visão, aleluia, a qual o vaso estava quebrado nas mãos do oleiro. O vaso estava na mão do oleiro. Sabe o que o oleiro fez? Está na minha mão, eu vou refazer o vaso, mas eu não vou jogar ele fora. Eu vou fazer ele de novo, vou amassar ele, vou preparar ele, vou deixar bonito e vou encher de azeite. Aleluia. Para ser cheio de Deus, precisa ter disposição. Para ser cheio de Deus, precisa estar preparado. Para ser cheio de Deus, é só levantar a mão e dizer: eu quero, Pai, eu quero ser cheio, eu quero transportar. Se eu estou rachado, se eu estou quebrado, faça de novo. Mas não permita que eu viva sem a tua presença. Feche teus olhos, irmão. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você rapidinho, assim eu passo para o pastor em nome de Jesus. Senhor meu Deus, lindo e maravilhoso Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que merece toda honra, todo louvor e toda glória. Deus, o Senhor sabe das minhas limitações. E o Senhor sabe, Senhor Jesus querido, meu Pai, até onde eu posso melhorar, até onde eu posso te adorar melhor, até onde eu posso orar mais, até onde eu posso ler mais a tua palavra, até onde eu posso, meu Pai, me esforçar, Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Assim como os teus filhos que aqui estão nesta noite, meu Pai, aqui me ouvindo neste momento, o Senhor sabe das limitações de cada um. Deus, o Senhor sabe, meu Pai, aqueles, meu Pai, que estão prontos para ser cheios, que se o Senhor encher agora, neste momento, eles vão, Senhor Jesus, meu Pai amado, Deus poderoso, o Senhor está pronto. A glória vai descer e eles vão ser cheios. E o Senhor vai operar maravilhas e milagres na vida dele, na vida dela. Mas o Senhor também sabe, meu Pai, daqueles que estão, Senhor Jesus, meu Pai, com trinco, com rachadura, com brecha, talvez está com buraco, meu Pai, aberto. Talvez, Senhor Deus querido, meu Pai, está, Senhor, com um vaso de cabeça para baixo. Talvez está só o caco. O Senhor sabe. E eu quero te pedir, Senhor Deus, agora, entra, meu Pai querido, com a provisão sobre a vida, meu Pai, de cada um desses. Deus, olha, meu Pai, para esses vasos que estão, Senhor Jesus, meu Pai, defeituosos. Olha, Senhor Jesus, para esses vasos, meu Pai, que estão precisando, meu Pai, de um reparo, que estão precisando, meu Pai, meu Pai, ser feito de novo. Faça aquilo que o Senhor precisa fazer, mas não perca o vaso, Pai. Porque nessa noite, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor encontrou, meu Pai, pessoas aqui, Senhor, com disposição, Senhor Deus querido, Deus de glória, para, Senhor Deus, estar preparado para ser cheio. Porque assim como o Senhor disse nessa noite, meu Pai, enquanto tem vaso, tem azeite. Eu tenho certeza que o azeite ainda está aí, meu Pai, pronto para ser derramado. E nessa noite aqui tem vasos, aleluia, preparados para ser cheios de ti. E quem não está, vai se preparar para ser cheio e transbordar a tua glória, a tua presença. Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor Jesus, meu Pai, pela vida de cada um desses que aqui estão. Pai, pela vida do pastor Borges, Senhor Jesus.
Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um, meu Pai, dessa liderança, meu Pai, que está aqui, Senhor, até mesmo de alguém que faltou. Toma, Senhor, em tuas mãos. Abençoa ainda mais essa igreja, abençoa ainda mais a vida deles, que eles possam, meu Pai, ter entendido o recado, meu Pai, porque o recado não veio, meu Pai, de mim, mas o recado veio diretamente de Deus. Aconteça o que acontecer, a palavra tem que ser ali, Jesus, que reina. É a palavra aqui neste lugar que vai reinar, é a palavra que vai reinar, querendo ou não, é a palavra que manda, querendo ou não, meu Pai, é o Senhor quem manda. Aleluia. Podem falar o que quiser, Senhor. Se tem palavra, tem presença. A igreja, meu Pai, que tira a palavra, a igreja que faz graça para crente, a igreja que faz, meu Pai, culto para agradar alguém, não tem presença de Deus. Mas aquele, meu Pai, que se responsabiliza, Senhor Jesus, em fazer, aquele que se responsabiliza em operar, é o Todo-Poderoso Deus. Quando nós cultuamos e completamos o culto para a glória do Teu nome, aí sim o Senhor faz. E por mais que não gostem, por mais que vão embora, por mais que virem as costas, mas o Teu nome continua sendo glorificado. Porque, Pai querido Santo, ainda tem muitos por aí que não gostam de palavra, ainda tem muitos por aí que não querem ouvir a palavra, ainda tem muitos por aí, meu Pai, que não querem viver a palavra. Mas enquanto muitos por aí não querem, nós vivemos, nós pregamos, nós adoramos e nós exaltamos a Ti. E assim continuaremos para a glória do Teu nome, até a Tua vinda, que está próxima de acontecer. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor, abençoa-nos e faça-nos, meu Pai, sair daqui hoje entendidos de tudo que o Senhor falou. E assim Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem recebeu, diga aleluia. Aleluia. Que bom. E eu espero que não seja só de palavra, para dizer que recebeu alguma coisa, mas que você possa sair daqui nessa noite, irmão, entendido. E que você possa começar a viver. Porque Deus tem coisas para fazer na tua vida. Só que o principal é a presença. Se você tiver essa presença, te prepara. Porque vai vir caminhão, vai vir muita coisa aí, tá? Cheia, preparado para a tua vida, amém? Então eu quero louvar a Deus, irmãos, por este momento. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a vida do pastor, vou dizer, meu amigo, pastor Borges. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da irmã Taina, com o irmão Gabriel, né? O irmão Gabriel que veio aí junto com a gente. Glória a Jesus, a irmã Lorena, a minha esposa, minha sogra ali, aquele menino lindo, maravilhoso que me admira demais. Glória a Jesus. É isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? E se assim Deus permite.